Dicas de sobrevivência que podem salvar sua vida quando tudo parece perdido. Admita, ficamos um pouco impotentes quando estamos sem nossos gadgets. Entramos em pânico sempre que nosso telefone fica com bateria fraca ou sem acesso ao Wi-Fi. E o que fazer em uma situação perigosa quando todos os seus dispositivos e gadgets não puderem ajudar? Por exemplo, ficar perdido no deserto sozinho. Você certamente quer ter essas dicas e truques na manga. Afinal, isso pode significar sua sobrevivência em algumas situações reais de vida ou morte. A propósito, temos muitas informações úteis como essa no lado incrível da vida. Portanto, antes de começar a assistir, inscreva-se em nosso canal e lembre-se de ativar as notificações de postagem. Como iniciar um fogo? A primeira coisa que você precisa fazer quando perdido na natureza é acender um fogo. Infelizmente, nem todo mundo sabe como fazer isso, então muitas pessoas acabam perdendo seu precioso tempo e energia. Uma fogueira é muito importante para a sobrevivência e conforto no mundo selvagem, então aqui estão algumas informações importantes. Primeiro de tudo, ela é composta de 3 partes: mecha, gravetos e lenha. Mecha consiste de galhos secos e finos. Eles não devem ser mais grossos do que um lápis nem maiores que sua mão. Você precisará de tanto material quanto puder agarrar com as mãos. Gravetos devem ser da grossura de seu polegar e do tamanho de seu antebraço. Você precisará tanto quanto conseguir agarrar com os braços. Lenha é a madeira que vai queimar no fogo por um longo tempo, daí o nome. Pegue pelo menos 3 galhos tão grossos quanto o seu pulso e quebre-os em partes, do tamanho de seu braço. Comece empilhando mecha em uma pequena pirâmide e queimando-o. Vá acrescentando os gravetos e gradualmente a lenha. Esse tipo de fogo vai queimar por um longo tempo e formará muito carvão bom para a preparação de alimentos. Escolhendo o tipo certo de fogo. Pode ser muito difícil manter um fogo se você não posicionar a lenha corretamente. Na verdade, existem várias maneiras de empilhar a madeira. Você deve escolher o tipo correto dependendo da situação e do propósito. Uma tocha sueca pode queimar por até 5 horas, o que é ótimo para a preparação de alimentos. O ponto negativo é que ela não ilumina muito bem o entorno. Fogueira em cone, sobre a qual descrevemos anteriormente, é a mais rápida de acender e fornece bastante calor e luz. No entanto, não funciona bem com um clima ventoso. Fogueira estrela é boa para preparar comida e suas brasas ardem por um longo tempo. Mas se você montar esse tipo incorretamente, pode ser difícil começar. Uma fogueira inclinada é quando um pedaço grosso de lenha suporta todos os outros. Esse tipo funciona bem com mau tempo e não desmorona facilmente. No entanto, não queima muito intensamente também. Em uma fogueira de conselho, empilham-se lenhas umas sobre as outras em um padrão de grade. Ela é perfeita para cozinhar, mas exige lenhas grossas e bem secas. Fogueira em formato de cabana queima de forma estável e não requer nenhum cuidado especial. Porém, é preciso alguma habilidade para montá-la corretamente. Fazendo um buraco de fogo, fogão Dakota. Um buraco de fogo no solo é um fogo subterrâneo oculto que tem salvado vidas de pessoas há séculos. Necessita de pouca lenha, é protegido do mau tempo e fornece muito calor. Tudo o que você precisa fazer é cavar um buraco de cerca de 30 centímetros de profundidade e colocar a lenha dentro. Em seguida, cave outro buraco ao lado, formando um ângulo. O segundo buraco irá fornecer oxigênio ao fogo. Esse tipo de fogo deve ser colocado perto de uma árvore para difundir a fumaça. No final, cobrir as brasas será suficiente para apagar o fogo. Como fazer suas próprias ferramentas. Se você não tem ferramentas à mão, e provavelmente não terá se ficar perdido no deserto inesperadamente, você mesmo pode fazê-las. Para fazer um martelo, pegue um galho de árvore, de tamanho médio para o cabo. Divida a parte de cima ao meio e coloque uma pedra plana, mas forte, nessa fenda. Em seguida, fixe-a com uma corda ou um cipó acima e abaixo da pedra. Você pode usar um lado plano da pedra como um martelo e usá-lo para montar uma barraca ou cabana. A outra parte pode ser afiada e usada para cortar galhos ou para a defesa. Fazendo uma vara de pesca automática. Os peixes são a fonte de alimento mais acessível em uma situação terrível como essa.
mas você precisa pescá-los. Uma vara de pesca automática feita por você mesmo tornará sua vida muito mais fácil nessa situação. Encontre uma árvore pequena e jovem perto de um lago ou rio. Faça uma armadilha pegando 2 cunhas de madeira. Esculpa um gancho no final de cada uma e martele uma no chão ao lado da árvore. Em seguida, dobre a árvore e amarre-a na ponta da cunha superior. Amarre uma corda com um gancho na mesma cunha. Coloque uma isca na ponta do gancho. Quando um peixe agarra a isca, as cunhas se soltam e a árvore vai puxar o peixe para fora d'água. O jantar está servido. Como encontrar minhocas? Antes de pegar um peixe, você precisará de uma isca. Aqui está um pequeno truque que os pescadores usam há anos. Encontre um pouco de solo úmido, pegue 2 gravetos e enterre um deles no chão. Logo, comece a fazer movimentos de serra, raspando o primeiro bastão no segundo. Em apenas 2 ou 3 minutos, as minhocas irão até a superfície da terra prontas para se tornarem a isca do seu jantar. Elas saem do chão pois percebem um ruído como se fosse uma toupeira se aproximando. Por isso, também rastejam para a superfície quando chove, já que os pingos de chuva causam o mesmo tipo de vibração. Como fazer uma lança? Se você não se saiu tão bem montando sua vara de pescar automática, pode tentar algo à moda antiga, fazendo uma lança. Encontre um bastão ou ramo ligeiramente úmido, longo e forte. Divida o final em 4 partes. Afie os espigões da madeira com uma faca ou pedra e fixe-o com a ajuda de um cipó ou corda. Agora você pode facilmente pegar peixes em águas rasas. Bem, talvez não tão facilmente, mas ainda assim. Limpar um peixe de maneira certa. Tudo bem, você finalmente pegou seu peixe. E agora? Claro, você precisa limpá-lo. Você pode fazer isso com apenas alguns movimentos simples, sem muito esforço ou bagunça. Comece lavando o peixe e removendo todas as suas escamas. Em seguida, insira a ponta da faca em seu ânus e faça um corte até a mandíbula inferior. Não corte muito fundo, caso contrário, danificará o interior. Agora, divida a parte óssea sob a mandíbula que conecta as guelras do peixe à sua cabeça. Segurando a mandíbula dele, pegue suas guelras e puxe-as para trás. Toda a buchada será puxada junto. Limpe as entranhas, jogue o peixe no fogo e divirta-se. Como identificar pegadas de animais? Saber identificar pegadas de animais é útil para caçar e defender-se contra predadores. Vamos falar sobre algumas pegadas que você pode encontrar no deserto. Os coelhos têm 4 dedos em ambas as patas dianteiras e traseiras, mas os rastros deixados por suas patas traseiras são cerca de 2 vezes maiores que as pegadas das patas da frente. Roedores, como esquilos, têm 4 dedos nas patas dianteiras e 5 nas traseiras. Guaxinins, bem como ursos, gambás e castores, deixam para trás pegadas com 5 dedos em ambas as patas dianteiras e traseiras, e suas impressões têm uma aparência plana humana. Gambás, martas e lontras também têm 5 dedos em todos os pés, mas nem todos os dedos são visíveis em suas trilhas. As impressões de animais com cascos, como veados, são facilmente reconhecíveis. Seu casco normalmente consiste em 2 partes, sendo que as fêmeas possuem cascos mais afiados e estreitos do que os machos. Gatos selvagens como pumas e linces têm pegadas arredondadas com 4 dedos estendidos. Não há garras nessas impressões, porque os gatos andam com suas garras retraídas. Caninos, cães, coiotes, raposas e lobos, assim como os gatos, têm 4 dedos, mas você pode ver marcas de garras em suas pegadas, já que eles não podem retraí-las. Deixando e reconhecendo sinais importantes. É muito fácil se perder em um terreno selvagem. É por isso que lembrar os sinais mais comuns pode realmente ser útil. Eles podem ajudá-lo a encontrar o caminho ou servir como aviso de perigo. As placas de pedra são usadas em locais onde a trilha passa por terrenos rochosos. Várias pedras podem ser posicionadas de maneira que mostrem a direção ou avisem sobre alguns riscos. Galhos de árvores quebrados ou posicionados especificamente podem ajudá-lo a descobrir a direção ou avisá-lo do perigo. Um ramalhete de grama ou ervas daninhas também pode servir.
E seja extremamente cauteloso se avistar 3 desses amarrados juntos. Isso pode significar que há uma ameaça por perto. E você também deve conhecer a linguagem dos sinais de fumaça. Uma fumaça constante significa que há um acampamento nas proximidades. 2 nuvens de fumaça constantes informam que alguém está perdido e precisa de ajuda. Se você notar 3 nuvens de fumaça, prepare-se para algumas boas notícias. E, finalmente, 4 nuvens de fumaça indicam um encontro. Como construir um abrigo? Se você não tiver outra escolha, a não ser ficar em uma floresta durante a noite e não tiver uma barraca consigo, terá que construir seu próprio abrigo. Comece construindo uma estrutura usando um grande galho de árvore e 2 pequenos em forma de Y. Certifique-se de deixar um espaço onde você se encaixe confortavelmente. Cubra o chão com uma camada de 15 a 25 centímetros de folhas secas, galhos ou grama. Isso servirá para manter o calor. Construa as laterais, empilhando várias camadas de pequenos galhos. Finalmente, cubra tudo com uma camada de folhas e aperte com outra camada de pequenos galhos. Depois que você entrar, feche a entrada. Será possível dormir um pouco confortavelmente nesse abrigo, sem ficar molhado ou com frio. Como suturar corretamente uma ferida? Se você se ferir com um corte profundo, precisará encontrar um fio especial e uma agulha curva como o tipo que você encontraria em um kit de primeiros socorros. Claro, nem todos nós somos médicos e a maioria não sabe costurar corretamente uma ferida. Existem diferentes tipos de pontos para diferentes feridas, mas saber pelo menos um deles será suficiente para administrar os primeiros socorros a uma pessoa ferida. Uma das maneiras mais fáceis de costurar uma ferida é usar uma sutura contínua. Primeiro de tudo, usando um nó instrumental, fixe o fio no começo da ferida. Não corte o excesso de linha. Continue perfurando os lados direito e esquerdo da ferida e unindo-os gradualmente. Você deve fazer isso sempre na direção oposta ao seu corpo. O último laço da sutura deve ser usado para fazer mais um laço instrumental. Como colocar no lugar um ombro deslocado? A luxação é uma lesão bastante comum. Se você não colocar o membro de volta no lugar a tempo, corre o risco de um espasmo muscular. Se você precisar ajudar outra pessoa, coloque-a no chão e coloque o seu pé sem sapatos na axila dela. Segure-a pelo pulso com firmeza e comece a puxar, até ouvir um estalo. Não faça isso da maneira que vê nos filmes, caso contrário pode danificar os nervos, músculos e tendões da pessoa. Se estiver sozinho e com um membro deslocado, deite-se de barriga para baixo, em uma superfície elevada como uma tora. Amarre uma carga que pese 5 a 10 kg em seu braço. Depois de se deitar nessa posição por 15 a 20 minutos, o ombro deve voltar ao seu devido lugar. Lembre-se que esse membro deverá ser imobilizado por pelo menos 5 horas. Se você já esteve no deserto, conte-nos sua experiência. Você já viu algum animal selvagem? Se você ainda não fez uma pausa da civilização, aperte o botão curtir. Lembre-se, essa informação pode realmente ser útil no caso de uma emergência. Então compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos.